Idade Média foi com certeza uma das eras mais macabras da humanidade. Durante a Idade Média, existia a Santa Inquisição, e um dos recursos mais utilizados para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes geralmente gravíssimos era a tortura. Diversos métodos foram desenvolvidos ao longo dos anos, e os mais cruéis eram utilizados aquelas pessoas que iriam à morte. Existem diversas formas, diversos instrumentos usados para imobilização. Em alguns casos, e especialmente durante a Santa Inquisição, os acusados eram, geralmente, torturados até que admitissem ligações com Satã e práticas obscenas. Se o acusado denunciasse outras pessoas, poderia ter uma execução menos cruel. Os inquisidores utilizavam-se de diversos recursos para extrair confissões ou comprovar que aquele acusado era um feiticeiro ou algum tipo de pessoa que mexia com magia. Segundo registros, as vítimas mulheres eram totalmente depiladas pelos torturadores que procuravam um suposto sinal de Satã, que podia ser uma simples verruga, uma mancha na pele, mamilos excessivamente enrugados, entre diversas coisas. No caso do mamilo, acreditava que ele tinha aquele formato totalmente ou extremamente enrugado porque aquela bruxa em si amamentava um demônio. Mas esse sinal poderia ser visível aos olhos dos torturadores. Ou seja, se o torturador não fosse com a cara da pessoa, poderia falar o que eles quisessem. No livro Liber Centenario Inquisitionis, que significa Livro das Sentenças da Inquisição, o padre dominicano Bernard Guy escreveu vários métodos de obter confissões dos acusados. E neste vídeo, nós iremos falar dos diversos métodos de tortura que eles utilizavam naquela época. A roda alta, como era chamada, era reservada aos criminosos responsáveis por delitos contra a ordem pública. Era um suplício duplo. O réu era colocado nu, deitado no chão, com os pés e as mãos fixadas em anéis de ferro. Sobre seus ombros, cotovelos, joelhos e tornozelos eram colocados robustos pedaços de madeira. Então, o carrasco, com a roda, despedaçava-lhe todos os ossos, esmagando as juntas, mas evitando ferimentos mortais. Para ele ficar vivo, claro, para você sentir a dor da pessoa que era torturada. Na segunda parte, o corpo da vítima era dobrado sobre si mesmo e colocado em cima de uma roda de carroça, sobre uma estaca e ali deixado por vários dias até morrer. A vítima poderia demorar até uma semana para chegar a óbito. Pera era um instrumento metálico em formato semelhante à fruta. O instrumento era introduzido na boca, ânus ou vagina da vítima e expandia-se gradativamente. Era usado para punir principalmente os condenados por adultério, homossexualismo, incesto ou relação sexual com Satã. Eles naquela época não aceitavam as práticas que hoje nós aceitamos, que hoje nós somos uma sociedade moderna. Naquela época, qualquer um que era tido como homossexual ou como pessoas que tivessem algum tipo de sexualidade diferente da padrão, daquela que era imposta pela Bíblia, a pessoa era feita de objeto para tortura. Uma peça metálica, uma pirâmide, que era sustentada por hastes. A vítima era totalmente sustentada por correntes e colocada sentada sobre a ponta desta pirâmide. O afrouxamento gradual ou brusco da corrente, manejada pelo executor, fazia com que o peso do corpo pressionasse e ferisse o ânus, a vagina, cóccix ou saco escrotal. Assim era feita a tortura através do berço de Judas, que era uma forma de tortura totalmente cruel e brutal, na qual a pessoa sofria uma extrema dor. Quando eles queriam extrair alguma informação urgente, eles utilizavam o berço de Judas. O nome berço de Judas entre si era principalmente porque eles eram utilizados por pessoas que eram envolvidas com bruxarias, ocultismo ou magia negra. Sabe aquela vizinha fofoqueira ou aquela tia que sempre te deda? Na Idade Média isso nunca poderia existir, pois naquela época utilizavam um instrumento de tortura chamado a viola das comadres. Existiam diversos modelos, mas o seu objetivo era colocar em confronto e punição aquelas senhoras que tivessem feito um escândalo ou dito fofocas. Outras variações deste instrumento punitivo colocavam mulheres grávidas antes de casamento e também senhoras que brigavam em público.
O objetivo disso era obrigar uma a outra a ficar encarando ou se não arrancar as mãos. Não existia isso muito ao certo, mas as infames eram obrigadas a usar na frente das portas das principais igrejas nos dias de festa, como forma de humilhação pública. A Dama de Ferro, que era uma espécie de sarcófago com espinhos metálicos na face interna das portas. Estes espinhos não atingiam os órgãos vitais da vítima, mas feriam gravemente. Mesmo sendo método de tortura, era comum que as vítimas fossem deixadas lá por vários dias até que morressem. Aí você me pergunta, o porquê desse tipo de tortura? Você machucaria a pessoa de uma forma imensa, porém não a mataria, podendo assim arrancar as informações vitais para a sua tortura ou a sua investigação. O primeiro e a primeira referência confiável de uma execução com a Dama de Ferro foi na data de 14 de agosto de 1515, e a vítima era um falsificador de moedas, ou, conforme dizem, era um homem que falsificava documentos. Não se sabe ao certo sua origem e não se sabe ao certo nada deste homem. Só se sabe que ele foi posto ali durante 2 dias em extrema tortura. Um dos métodos mais utilizados era a roda de despedaçamento. Uma roda onde o acusado é amarrado na parte externa. Abaixo da roda há uma bandeja metálica no qual ficava depositada brasas ou até mesmo agulhas metálicas. E ela girava em torno do seu próprio eixo. O acusado era queimado pelo calor produzido por elas. Algumas vezes, o acusado ficava lá durante semanas e meses. O porquê desta roda ser eficaz? Pelo fato de não matar o acusado na hora e de você poder torturar a vítima durante horas e horas intermináveis. Era um método muito utilizado em crimes pequenos e médios. Ela foi utilizada entre os anos de 1100 e 1700, nos países como Inglaterra, Holanda e Alemanha. A Revolução Francesa apagou os rastros da tortura, mas deixou de pé o patíbulo. O inventor da guilhotina foi o filantropo Dr. Ignace Guillotin. A Assembleia sancionou uma lei em 3 de julho de 1791, pela qual todas as pessoas condenadas à morte terão a cabeça cortada. Um ano depois, iniciou-se a utilização da guilhotina. Depois de diversas experiências com cadáveres, morreu decapitado o condenado por nome Nicolas Pelletier, e o carrasco foi Charles Sanson, o que estreou a guilhotina, e o mesmo carrasco no qual decapitaria o rei da França, Luís XVI. Você acabou de encontrar a vítima em potencial, a pessoa na qual você precisa de diversos tipos de informação, porém você não tem como acreditar 100%. Então você deve torturá-la com muita calma e com uma dor intensa. Aí você lembra da manivela intestinal. Como funciona? O torturado era amarrado em uma mesa e a pessoa que estava torturando cortava o seu abdômen. Então, separava o intestino delgado da vítima do fundo do estômago com a mão e o ligava em uma manivela. A manivela começa a girar e tirar centímetro por centímetro do fundo do estômago o intestino delgado, que poderia chegar até 6 metros do corpo da vítima. A vítima ficava consciente, vendo tudo e sentindo dor. Ninguém, eu digo ninguém, sobrevive a esse processo, que matava pela dor, infecção ou por insuficiência sanguínea. Porém, era um processo demorado, no qual você poderia arrancar todas as informações que você quisesse. Com certeza, a mais cruel e final tortura que iremos falar aqui hoje é o empalador. Era uma punição geralmente imposta aos prisioneiros capturados com arma nas mãos. As vítimas eram, primeiramente, nuas. Então, literalmente enfiadas de baixo para cima numa estaca pontiaguda como essa que vocês estão vendo. Em similar posição, eram deixadas sobre os muros aos castelos invadidos, ou em frente às fortalezas assediadas. Era uma agonia tão grande, um desespero, que muitos sobreviviam e iam morrendo por diversos dias através de hemorragia. Essa tortura ficou conhecida por perfurar todos os órgãos internos, e a pessoa ia morrendo aos poucos. Com certeza, essa foi a tortura mais cruel na Idade Média. Após falarmos sobre diversas torturas,
chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a Idade Média. Veja que eu falei somente as torturas que existem na Idade Média, porém há mais de 250 ainda. Eu preferi trazer as principais torturas e mais conhecidas, e também as mais brutais. E eu deixo o seguinte pensamento para vocês aqui no final do vídeo: teria o ser humano evoluído ou se tornado cada vez mais violento? Porém, aprendeu a socializar sua violência. Pense nisso.